A palavra que saia como flecha por o coração da tua igreja. Prepara o teu povo, tirai toda a comissão, toda a frieza, toda a inquietação. Que a tua palavra penetre, meu Senhor, e entre, Pai, e vai estar em uma boa terra para crescer e dar fruto mais e mais, Pai, 2 vezes mais ou 1000 vezes, meu Senhor. Mas que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço, Senhor, continuas conosco, desde sempre, decamanaço, e para todos sempre, continuas mostrando, meu Senhor, que tu és com teus pequenos na terra, que o homem vê aquilo que tu és, meu Senhor, é diferente, que o Senhor não vê o homem como o homem vê, como tu honraste o Davi, meu Senhor, diante de Golias, vai honrando os teus pequenos desse ministério, porque muitos não dão nada, mas é assim que nós buscamos honrar a ti, Pai, que nós venhamos a diminuir, o Senhor crescer, que nós venhamos a assumir e o Senhor aparecer, Pai, continua derramando da tua unção, e a tua presença constante, meu Senhor, na vida dos teus pequenos, continua sustentando, abençoando e protegendo e usando, para a honra e glória do teu nome, mais e mais, a cada um dos teus servos, deste ministério, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, tomando posse da vitória, e todos que creem, concordam, diz... E as palmas louve ao Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Antes de começar, eu queria convidar meu tecladista. Ele sabe que ele não pode me deixar sozinho. Você vai ficar em pé aqui, mas não vai demorar, meu tecladista. Vou ser breve, mas você tem que me ajudar nessa noite. Deixa Jesus te usar mais uma vez, algo do teu coração não, do coração de Deus. Deixa Ele usar suas mãos aí. Amém, irmão? O pastor me convidou ali para ministrar ao Senhor. Só que eu quero dizer que para mim sempre será uma honra ministrar aqui. E independente do que aconteça, eu peço a Deus misericórdia de estar preparado quando Ele me chamar para ministrar. É só o que eu peço, misericórdia a Deus, amém? Peço a você que vai abrindo a sua Bíblia aí, nunca ministrei essa palavra, Atos 28, mas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu até marquei algumas coisas, e aí eu não estava lembrando e tal, e aí eu pedindo a Deus uma palavra, Deus falou ao meu coração. E antes de iniciar, eu quero perguntar para você, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Atos capítulo 28, aleluia. David, é isso aí mesmo. Atos 28 vai falar a respeito da viagem de Paulo a Malta. Atos 28. Amém? Amém, mano? Quantos acharam? Amém. Quem puder se colocando de pé em reverência a palavra de Deus, aqueles que puderem. Amém? Atos capítulo 28, versículo 1, vai dizer, escute aí: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora,
pendurada, diziam-lhe uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a mão, caiu a víbora no fogo, mas não lhe padeceu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. Mas tendo esperado já há muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: és um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Pode se assentar até aí. Eu quero te fazer uma pergunta antes de iniciarmos a ministração. A mesma pergunta que eu fiz, eu vou fazer novamente. Qual é o seu chamado? Qual é a sua identidade no reino de Deus? O porquê você foi chamado? Ou porquê você foi escolhido? Quando iniciamos essa ministração, podemos compreender que se fala a respeito de Paulo em Malta. Mas se voltarmos o contexto, podemos observar que Paulo foi levado em um navio de bárbaros como homem escravo. E a Bíblia diz que Deus usou a boca de Paulo para revelar àqueles homens que o barco vinha a naufragar, mas que era para eles ter fé que nenhum deles morreria. E como a gente pode observar na palavra, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade a ponto de despedaçar aquele barco onde os bárbaros e Paulo estava. E a Bíblia diz que quando o barco vira, aqueles homens começam a se desesperar. Aqueles homens começam a questionar o que eles fizeram para o barco naufragar. Só que Paulo grita: homens, tenham fé, porque ninguém vai morrer. O meu Deus disse que ninguém vai morrer. E então a Bíblia relata que Paulo, junto com aqueles bárbaros, começam a flutuar ali naquele mar. E por um breve período eles começam a bater os seus pés e começam a alcançar terra firme. E então, quando eles vão parar, eles se deparam em uma ilha. E eu pergunto para você: qual é o seu chamado? Você é um crente que tem registro no céu, que tem identidade no Evangelho? Ou você é um crente indigente espiritualmente? Porque Paulo, ele foi chamado, todo mundo sabe a história de Paulo, que Paulo de perseguidor passou a ser perseguido por causa do Evangelho. E então Paulo começou a fazer as missões, escrever as cartas, e ser enviado a alguns lugares que talvez eu não iria, talvez você não iria. Mas cada vez que eu e você se disponibiliza para o reino de Deus, você está criando a identidade espiritual. Você está criando um registro no céu, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Mas o problema é aonde esse chamado vai te levar. O problema é aonde essas circunstâncias vão colocar você.
Talvez você espera uma viagem de avião para fazer a obra. Mas diferente de mim, de você, Paulo foi em um porão de um navio como escravo. Só que além de passar pela situação da tempestade, Paulo ainda se depara com o naufrágio. Paulo ainda se depara com a situação que todos eles poderiam morrer. E eu te pergunto, aonde o seu chamado te colocou? Quais são as circunstâncias que você está vivendo por causa do Evangelho? É diferente passar por situações por causa do Evangelho e passar situações por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. E será que você está disposto, está disposta a enfrentar o naufrágio na sua vida, quando você for fazer a obra de Deus, quando Deus te chamar para uma missão, seja curar uma família, seja dar uma palavra de conforto, seja visitar um parente que está doente, ou um amigo, ou um irmão, seja alimentar um carente, seja vestir um despido, seja abrir a porta para quem não tem um teto. Qual é a sua missão? O que é que você faz no reino de Deus? Porque na época que nós estamos vivendo, não é mais época de ser crentes parados, crentes mornos, crentes que só querem sentar na cadeira, querem ouvir a palavra e ir para casa como se tudo estivesse indo de vento em popa. Mas chamado vai exigir de você coragem. Chamado vai exigir de você perseverança, força de vontade, garra. E às vezes, na nossa vida, você vai se deparar com os porões da vida. Em momentos que você vai ser esquecido. Em momentos que você vai esperar um tapinha no ombro e não vai ter ninguém para bater no seu ombro. E o que é que você vai fazer? Vai largar o chamado? Vai abandonar a obra de Deus? Chamado exige força de vontade. E quando o céu chamar você para fazer uma missão, não é você que vai responder. Porque quando o céu te chama, quem responde é o inferno. Por que, meu diácono? O inferno que responde. Porque quando você se disponibilizar a fazer, vai vir os ataques, vai vir os bombardeios, vai vir o desânimo, vai vir as angústias. E como muitos acontecem nos dias de hoje, desistem do chamado, entregam a obra, entregam o cargo, entregam a responsabilidade. Porque poucos querem andar em um porão de um navio frio, sabendo que está sendo levado como escravo, e mesmo assim está sendo usado para dizer que aqueles homens não vão morrer. Esse era Paulo, irmão. O homem que era bem de vida, criado aos pés de Gamaliel, era um homem eloquente, falava diversas línguas, era um homem que sabia escrever, era estudado, sentou nas melhores mesas, meu pastor, teve as melhores cadeiras do Sinédrio. E mesmo assim, quando Deus o chamou, ele teve que reconhecer a majestade de Deus e teve que obedecer quando o céu chamou ele para fazer a obra. Mas infelizmente estamos vivendo em uma época em que nós não sabemos mais qual é a nossa identidade. Como é que o céu está te chamando, irmão? Qual é o seu nome lá no céu? E eu não estou falando de nome pessoal. O que é que você tem feito para Deus, para receber os ataques na minha vida e na sua vida? Agora imagina Paulo em um porão de um navio, indo como escravo, mas mesmo assim, tem que abrir a boca,
deixar Deus usar ele e dizer para os bárbaros que os afligia: vocês não vão morrer. Aí o barco quebra, afunda, despedaça. Aí vai lá Paulo e diz: calma, homens, não vos desespereis, porque nenhum de vós morrerás, nenhum de vocês vão perecer. E tem um louvor bastante lindo que fala aqui, se eu não me engano é de Léa Mendonça, que é uma verdade, que fala: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Você vai se deparar com situações que você vai ter que orar por cura, precisando ser curado. Você vai orar por libertação, precisando ser liberto. Você vai precisar matar a fome de alguém passando fome, irmão. Você vai ter que matar a sede de alguém passando sede, irmão. Você vai ter que ser usado para abrir uma porta, precisando de uma porta aberta, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto mais você faz, mais Deus escreve a sua identidade no céu. Quanto mais você se dispõe a fazer a vontade de Deus, mais Deus conhece o teu nome. Não estou falando de nomes pessoais. Você tem aberto a sua mão para abençoar alguém? Você tem aberto a sua boca para ministrar na vida de alguém? Ou você está preocupado com a falta que está na sua casa? Ou você está preocupado com a enfermidade que está te assolando? Ou você está preocupado com a porta fechada, com a despensa vazia que está na sua casa? E quando Paulo chega em Malta, a Bíblia diz que fazia muito frio. E então os bárbaros, por Paulo ter sido usado por Deus, começam a tratar Paulo diferente. Começam a tratar Paulo com mais humanidade. Quem sabe até, meu pastor, Paulo era chicoteado dentro do navio. E às vezes nós vamos levar porradas. Muitas das vezes os nossos lombos vão ter que arder. Mas mesmo assim não podemos deixar de abrir a nossa boca para deixar Deus nos usar. Mesmo quando as coisas não dão certo, nós temos que orar para que venha dar certo na vida de alguém. Mesmo quando as coisas não funcionam como nós queremos na minha vida, eu tenho que orar para dar certo na vida do meu irmão. Isso é obra de Deus. Não é fácil, irmão. Chamado vai doer. Chamado vai pesar. Você vai querer parar, você vai querer desistir. Paulo já foi preso, chicoteado, já foi humilhado em praça pública, já foi chamado de endemoniado, já teve os seus pés presos por grilhões e as suas mãos também. Agora imagina você no lugar de Paulo, ou eu no lugar de Paulo. Eu não teria a mesma forma de agir. Que a primeira coisa que eu ia pensar é dizer: por mim vai morrer todo mundo. Hã? E quando eu separei essa palavra, eu anotei algo que eu achei aqui e vou ler para você. Há momentos que o céu te chama, mas o inferno responde.
O veneno da víbora não era o fim de Paulo, mas o anúncio de um próximo nível. Paulo, quando chega na ilha, junta alguns gravetos, e no meio daqueles gravetos, quando ele acende o fogo, a Bíblia diz que salta uma víbora e agarra na mão de Paulo. Só que até o momento Paulo não tinha enfrentado nenhuma víbora. Até o momento você ainda não enfrentou os venenos da vida. Até o momento Paulo só era o apóstolo, o homem que Deus usava para escrever as cartas. Mas ele foi, abriu a boca, deixou Deus usar, no porão de um navio. E mesmo assim, nós podemos observar e dizer, mas Paulo não merecia. Eu não merecia isso, pastor. Ô pastora, eu não merecia ser tratado assim não, pastora. Ô irmão Anderson, eu não merecia ser tratado assim não, irmão. O problema é o que é que você faz quando o veneno te toca. Infelizmente tem pessoas que quando o veneno é colocado nela, ela morre espiritualmente. Ela murmura contra Deus. Ela desiste de orar. Ela desiste de guerrear pela família, pelos filhos, pelo marido. Começa a dizer que Deus não tem poder, que Deus não pode fazer. Cuidado, irmão. Cuidado com o veneno da víbora. Porque pode chegar em um momento que você não está revestido. Pode chegar no momento depois de uma murmuração. Pode chegar no momento depois de uma palavra que você deu a alguém. Mas quando Paulo foi picado pela víbora, os homens que observavam Paulo, os bárbaros, começaram a dizer, é um homicida. Deve ser o juízo de Deus. Aí você vai se deparar com as provas, né? As provas que ninguém vê. As provas que só você e Deus sabe. Mas vai ter momento que alguém vai estar te observando e vai dizer, não, deve ser porque ela pecou. Deve ser porque ele pecou. Ele fez alguma coisa errada que está passando por prova. Ela fez alguma coisa para Deus que Deus está castigando ela. Aí sabe o que é que Paulo faz? Pega a mão, sacode e faz o quê? Joga a víbora no fogo. Paulo não conhecia de víbora, irmão. Mas os bárbaros conheciam. Paulo não sabia se a víbora era venenosa, mas que estava ao redor sabia. Paulo não sabia que espécie de víbora era aquela, mas os bárbaros conheciam. E você conhece, irmão, os venenos das víboras? As pessoas que estão disfarçadas, que querem acabar com a minha vida e com a sua vida no secreto, no oculto. Eu vou tirar pergunta a ela, eu vou tirar pergunta a ele. Eu vou bater boca com ela. Eu vou bater boca com ele. Aí você vai lá e perde a bênção. Nós temos que fazer que nem Paulo, irmão. Paulo sacudiu a mão e jogou a víbora no fogo.
A víbora poderia acabar com o chamado de Paulo ali mesmo. O chamado de Paulo poderia acabar ali mesmo. Se ele tivesse focado na espécie, na raça e no veneno da víbora. O inferno, ele vai tentar matar o seu chamado. As circunstâncias adversas vai tentar parar você. As provações vai tentar parar você. As dificuldades vão tentar parar você. Só que o crente, quando ele está ligado em Cristo, o crente, quando ele tem identidade nos céus, o crente que deixa de ser indigente espiritualmente, vou falar. Quando João foi chamado, já vou encerrar. João foi chamado, ele veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus pregar, salvar, curar e libertar. E quando chegaram para João e perguntaram quem ele era, ele poderia dizer: eu sou João. Só que o nome de João, as pessoas da terra conheciam. Todo mundo sabia quem era João na terra. E quando João fala para as pessoas, ele não está respondendo para as pessoas. Ele está respondendo para o inferno ouvir e saber qual é a identidade dele. E ele responde: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Você está pegando isso aqui, irmão? O mundo pode até conhecer quem é você aqui na terra, mas será que o céu e o inferno conhecem? Quem é você no reino de Deus? Qual é o seu nome? Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Ele sabia, João sabia, minha pastora, qual era o chamado, qual era o nome e o que ele tinha que fazer. Nem sempre João ia pregar em lagos, em lugares bonitos, mas ele sempre foi a voz daquele que clama no deserto, daquele que fala quando tudo dá errado, mesmo assim continua profetizando, daquele que decreta mesmo quando as coisas estão dizendo ao contrário. Ele diz: eu sou a voz daquele que clama. Clama onde, minha diaconisa Suede? No deserto, aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer estar. E a pergunta que eu faço: qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? O que é que você veio fazer aqui hoje, irmão? Quem é que depende de você na sua casa para orar, para buscar, para ficar de pé? Quem é que precisa que você se mantenha firme, com identidade, com nome? Quem precisa de você lá, irmão? E João disse: eu sou a voz. Eu sou a voz. A voz de quem? Do diácono Anderson? A voz de quem? Do pastor Davi? A voz de quem? Da pastora Livan? Não, irmão. A voz daquele que clama no deserto. E qual era a missão de João? Preparar o caminho do Salvador. Qual é a sua missão? É fazer o que no reino de Deus? Chamado é direcionamento. Chamado é bússola para o crente. O crente que não conhece o seu chamado, ele não sabe o que ele está fazendo na casa de Deus. Deus não chamou você para ficar sentado, irmão. Deus chamou você para ser usado por Ele. Precisa para alguém ver? Não, irmão, no secreto, no oculto, mas Deus quer usar você, irmão. Não precisa tocar trombeta, não precisa o mundo conhecer. O principal é o céu conhecer o seu nome. O principal é quando você chegar lá no céu,
O Senhor olhar as suas obras e dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Meu Deus. Aí Paulo sacode a mão, a víbora cai no fogo e eles falam: és um Deus. Esse homem é um Deus. E para a gente fechar isso aqui, irmão, o veneno da víbora não era o fim de Paulo, mas era o anúncio de um próximo nível. O fogo atraiu a serpente, mas também revelou a autoridade. Quando o ataque chega, meu Deus, Deus não perde o controle. Ele prova que você carrega algo que o inferno treme. O fogo não é para matar você, a víbora não é para matar você, mas ele quer provar para o mundo, para as pessoas lá fora, para as adversidades que assolam você. Deus quer provar para o mundo, para as pessoas, para o inferno, algo que você carrega, que eles tremem. O Espírito Santo, irmão, o chamado, irmão, a chama, irmão, tem que queimar todos os dias, irmão. Até quando os dias são difíceis, até quando o céu é de bronze, até quando as orações não são respondidas, o fogo tem que continuar queimando. Agora você escolhe: ou você cata os seus gravetos e vai acender o fogo, ou você deixa a víbora sugar a sua vida. Você está captando essa mensagem, irmão? Paulo primeiro foi o quê? Catou os gravetos, foi lá, minha pastora, e acendeu o fogo que estava apagado. Só que até quando ele foi acender o fogo, minha irmã Kise, a víbora pulou, segurando a mão dele. Agora Paulo podia escolher: ou jogava no fogo, ou esperava o veneno tomar conta dele. Irmão, você carrega algo tão grande que nem você sabe o tamanho do que você carrega. Você carrega algo tão precioso que o inferno tem medo daquilo que você carrega. O Espírito Santo de Deus na sua vida é tão grande que nem você sabe o tamanho dele, irmão. E nessa noite Deus está criando identidades de pessoas que eram indigentes no reino espiritual. Irmão, minha mãe me mandou mensagem e disse: meu filho, hoje eu estou tão triste. Eu falei: é, minha mãe? Vou falar, irmão, vou falar. Está triste, é? E quem está numa cama de hospital fala o quê? Quem não consegue levantar de uma cama, fala o quê, irmão? Quem não consegue abrir a boca e falar porque é mudo, fala o quê? Quem é surdo e não pode ouvir, fala o quê? Quem é cego e não pode enxergar, fala o quê, irmão? Aí eu disse para ela: tem pessoas aí que receberam um diagnóstico de câncer. Tem pessoas aí que já foram desenganadas pelos hospitais, pelos médicos, disseram: isso aí não tem mais jeito. Tem pessoas aí que pegaram 100 anos de prisão, irmão, e alguns ainda injustamente. Essas pessoas falam o quê? Falam o quê? Aí num dia mau eu vou parar, irmão. Num dia, quando o céu não responde, eu vou parar, irmão. Eu vou questionar, irmão. Aí eu disse para ela: ó, lembre que tem pessoas aí que tá pior que a senhora. Tem pessoas aí que tá pior que eu.
Tem pessoas aí que não tem o que comer, está revirando lixo. E você e eu temos uma cama boa para dormir, temos uma comida para comer. Aí quando a oração não é respondida, eu vou parar, irmão? Não, irmão. Faça queimar aquilo que você carrega. O Espírito Santo na sua vida tem que queimar intensamente até quando as coisas não dão certo. Só que o problema, meu pastor, é que o chamado também revela caráter. O chamado revela quem você é. Como é que você trata o seu chamado? Como é que você cuida daquilo que Deus te deu? Como é que você trata aquilo que Deus te entregou? É com displicência? É de qualquer jeito? Não, irmão. Aqui, ó. Um homem que quando vai ser morto, olha para o céu e diz, poderia dizer, meu Deus, eu fiz tanta coisa, né, meu pastor? Eu fiz tanta coisa, eu curei pessoas, eu libertei pessoas. Mas não. Paulo, quando vai ser morto, ele olha para o céu e diz, eu lutei um bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei, ó, a fé. Eu guardei a fé, crendo que o céu é real, crendo que meu Deus existe, crendo que todo o meu trabalho não foi em vão no Senhor. E talvez você entrou aqui achando que o seu trabalho está sendo em vão. Não é, irmão. O sofrimento que você enfrenta, a luta que você enfrenta, não é em vão, irmão. É o chamado criando identidade em você. É Jesus colocando bagagem na sua vida espiritual e dizendo, você consegue, você pode, porque eu estou com você. Aí um cara que olha para o céu e fala, eu lutei um bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei, ó. Eu guardei a promessa, eu guardei crendo que o meu esposo vai se converter, eu guardei crendo que o meu filho vai aceitar Jesus, que a minha casa vai ser próspera, que a minha família vai ser abençoada, eu guardei aqui, ó, em mim.